Boa noite, meus queridos amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje, quarta-feira, última quarta-feira, último dia do mês de março, e nós estamos online ainda, não presencial, nestes nossos encontros do meio da semana, e na expectativa de termos boas notícias aí para o próximo domingo. Espero que você frequente as nossas redes, vá buscando as informações que serão publicadas nas nossas mídias a respeito dos próximos encontros. Estamos na dependência, porque na verdade está terminando aí, pelo menos a palavra do governador, né? De dia 15 até o final do mês, a cidade estaria com restrições mais fortes, inclusive atingindo a própria igreja. Ficamos aí praticamente 3 domingos com os nossos cultos online, mas estamos aí numa expectativa. Então, procure qualquer necessidade, ligue para os nossos telefones, procure se informar, para que a gente possa, praz aos céus, estar domingo aqui na casa de Deus. Nós estamos gravando esta reflexão de hoje, mas espero que no próximo domingo nós tenhamos aqui o nosso grupo, as pessoas que têm nos ajudado, frequentado com toda a segurança, os nossos irmãos da música. Então, fique atento, ok? Procure aí visitar as redes que nós disponibilizamos e compartilhe estas informações, tá bom? Então, domingo ainda está em aberto, mas nós pretendemos estar às 10 horas da manhã com o culto presencial e à noite com o nosso encontro online. E dependendo das decisões do governo, nós pretendemos voltar também domingo à noite e quarta-feira com o culto presencial, né? A igreja precisa voltar às suas atividades normais. Não podemos ficar de férias eternamente. Tem gente que está gostando, em casa é mais confortável, a gente fica em casa, né, de bermuda, assistindo, é uma maravilha. Eu sei que é maravilha, mas a igreja precisa de você, Deus precisa de você, a igreja é corpo e nós precisamos de estar unidos nesse tempo, orando juntos, lutando juntos, ok? Mas fique atento aí com as informações que vão ser fornecidas. Amém? Nós vamos continuar com a nossa série de reflexões falando sobre restauração. Hoje eu me reporto a uma das portas chamada Porta da Fonte. Neemias capítulo 3 e versículo 15 diz assim: a porta da fonte foi reparada por Salum. Vou ler até aqui, o versículo vai descrevendo aí o que eles fizeram, mas o importante é você marcar: a porta da fonte foi reparada. Tempos atrás, não sei quanto, mas de vez em quando eu estou repetindo histórias, ilustrações, né? Porque faz parte do nosso dia a dia. Mas eu contei a história, que para mim foi uma história muito interessante, de um mendigo que ele não conseguia enxergar a própria vida, enxergar a sua situação de vida, em razão, lógico, das tormentas que ele havia enfrentado e que acabou o jogando numa sarjeta, né? E um dia ele estava assim, esse mendigo estava sentado do outro lado da rua, em frente a um estúdio artístico. E, por uma razão que a gente não sabe, mas o artista estava lá no seu ateliê e olhou, viu aquele mendigo e decidiu pintar, né, o seu retrato. E quando terminou, ele chamou o mendigo para dar uma olhada no que ele havia feito. O mendigo chegou, olhou, mas não reconheceu quem estava retratado naquela tela. Então ele começou a perguntar ao artista, né, quem era aquele homem e por que o artista o havia convidado a ver aquele homem. O artista sorriu, mas não disse nada.
Mas de tanto observar, o mendigo começou a reconhecer o retrato. E com uma certa hesitação, ele perguntou ao artista: olha, por acaso este sou eu? Ele apontou para a tela: este sou eu? É possível que seja eu? O artista sorriu e respondeu: este é o homem que eu vejo em você. Este é o homem que eu vejo em você. Então o mendigo lhe deu uma grande resposta. Disse assim para o artista: se este é o homem que você vê, então este é o homem que serei. Se é assim que você me vê, é assim que eu vou ser. Essa história foi contada por Dale Galloway no seu livro Reconstrua Sua Vida. E essa história, querido, nos mostra o quanto nós nos distanciamos, eu diria, de nós mesmos. O quanto. Porque a verdade é que nós não nos conhecemos como devíamos nos conhecer. A maioria dos cristãos, ouça, a maioria dos cristãos vive uma vida dicotomizada, dividida, partida em pedaços. Pedaços que muitas vezes não combinam, não se encaixam. Não se encaixam. Ora, Deus nos criou para sermos completos. Deus nos criou para sermos plenos em saúde, em paz, em prosperidade, em alegria. Deus não nos criou para vivermos sofrendo, não. Tem pessoas que dizem: não, quando Deus criou, puniu a mulher, no suor do seu rosto você vai trabalhar, com dores você vai ter filhos. Não, Deus nos criou, querido, com um projeto. Mas por nós não termos olhos capazes de nos ver, eu diria, por dentro, nós vivemos uma vida incompleta. Você já percebeu? Nós somos alegres em alguns momentos. Nós vivemos em paz, mas uma paz inconstante. A nossa prosperidade, ela é circunstancial. Nós não vivemos uma vida completa. É um alto e desce, um sobe e desce, né? Um momento eu estou pronto, outro eu estou desistindo, uma hora eu digo, conte comigo, outra hora de olha, até logo, até nunca. O psiquiatra e professor de psicologia, Dr. Rollo May, ele disse: qualquer organismo que deixe de cumprir suas potencialidades adoece. E ele complementa: caso o homem não preencha suas potencialidades como pessoa humana, torna-se limitado e doente. Ora, por potencialidade, a gente tem que entender que o homem precisa ser pleno em todos os sentidos. Hoje, a gente sabe, o esforço maior está direcionado para aprimorar o estado físico, lógico, através dos exercícios, caminhadas, dietas, academias, tudo bem. Mas a plenitude desejada por Deus vai além, muito além deste esforço externo, né? Nós precisamos, queridos, acima de tudo, de uma plenitude que restaure a nossa, como disse o autor, potencialidade espiritual. Há poder em nós, a graça de Deus em nós, há uma força em nós. Tanto é que Deus olhou para um homem que estava escondido, malhando num trigo, e o anjo que aparece diz: homem forte. Ele disse: mas eu, homem forte? Não, ele não acreditava em si mesmo, Gideão não acreditava. E quando Deus dá, o anjo dá uma ordem, vai nessa sua força, mas que força! Não é? Ele não se enxergava, como muitas vezes nós não nos enxergamos.
Queridos, eu insisto, nós fomos criados para sermos vencedores, para sermos conquistadores, nada de triunfalismo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Lutas, enfrentamos dificuldades, crises, perdas, choro, lágrimas, mas Deus nos criou para nós vivermos acima destas situações. Deus não nos programou, não, nem a mim nem a você, para vivermos uma vida medíocre, pobre no sentido de sonhos, de projetos, de realizações, não. Ora, se um pintor restaurou, mudou, transformou o destino de um mendigo, o pintor maior pode fazer de você ou para você muito mais, pode fazer para mim muito mais. Portanto, nós não podemos ficar sentados na beira da estrada, sentindo pena de nós mesmos, né? Sem coragem, sem disposição, sem motivação, cheios de insegurança, medo disso, medo daquilo. Hoje o medo graçou, hoje o medo entrou, hoje o medo penetrou nas igrejas, a todo mundo apavorado. Queridos, não pode ser assim. Ter medo é, de uma certa forma, até saudável, porque o medo nos previne, o medo nos dá condições de nós reagirmos, de nós trabalharmos a situação, mas nós não podemos nos afogar nele, não. Você é maior do que você imagina. Quem retratou você, retratou com toda a perfeição. Esta porta que nós vamos estudar, chamada Porta da Fonte, exatamente, ela é uma porta que precisa ser reerguida, né? Reparada, como nos diz o texto, na vida de muitos que caminham com Cristo. A porta da fonte foi reparada. Dá a entender que ela não estava totalmente destruída. Possivelmente ela estava ainda de pé, mas não fechava, não era uma porta de segurança, não impedia a entrada dos adversários, dos inimigos, precisava de ser, então, reparada. O que adianta ter uma porta se ela não tem tranca? O que adianta fechar uma porta se ela não tem chave? Então, foi reparada. Agora, é importante entender a relação desta porta da fonte com a plenitude de vida desejada por Deus, para mim e para você. A porta da fonte, preste atenção, ela está relacionada com a plenitude da vida, essa vida plena, completa que Deus preparou para nós. Quando falamos em plenitude, estamos nos referindo a algo assim pleno, cheio, completo, inteiro, sem divisões. Infelizmente, o mundo nos dividiu, quebrou a nossa unidade interior. Há pessoas que estão agindo de uma forma no momento e agem de outra forma no outro momento. Eu estava lendo uma reportagem sobre um dos juízes do tribunal, né? E o articulista lá estava dizendo que o magistrado lá tem dupla personalidade, né? Uma hora ele age assim, outra hora ele age assado. Então essas mudanças, elas não podem acontecer conosco. O mundo nos dividiu. Assim como o mendigo, muitos não se conhecem, não sabem o valor que tem. Nós cantamos na igreja uma música que diz, você tem valor, né? Você tem valor. Nós temos que acreditar nisso. Eu não sou qualquer um, não, eu sou uma pessoa criada por Deus, preparada por Deus. Então, não podemos nos deixar dominar pelas incertezas, pela insegurança, pelas perplexidades que estão aí ao nosso derredor. E principalmente nestes tempos de pandemia, muitos estão, eu diria, presos, amarrados às incertezas do amanhã. Cada notícia sobre a pandemia faz tremer os alicerces da vida, né? Eu li recentemente uma informação, não sei se
do Ministério da Saúde, que o Brasil vai chegar a 3.000 mortes por dia. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos absorver, esponjar essas informações como sendo verdadeiras, vai acontecer. Não, eu sempre me reporto às palavras de Jó: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me ocorreu. Então vamos esperar coisas boas, Portanto, é preciso reconstruir ou reparar esta porta que foi queimada lá em Jerusalém, que foi destruída pelos invasores, enfim, que não estava em condições de proteger a cidade. Então, Neemias reúne, né, e chama o povo, que também não estava muito bem. O ânimo não estava bem, a disposição do povo não estava à altura. Também eles perderam a capacidade de se verem como chamados de Deus, filhos de Deus. Vejam a situação terrível em que estamos, diz ele. Veja a situação, né? Tudo errado, o povo desanimado, o povo passivo, o povo se acomodou a uma situação terrível. Como é que pode um povo viver dentro de uma cidade desprotegida e ninguém fazer nada para colocar aquelas portas em ordem? Foi preciso Deus levantar um homem, né? Neemias conclamou todos a deixar aquela situação, né, que estava invadindo a vida e impedindo que eles realizassem algo de valor para Deus. Eu me lembro que Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, ele falou sobre a qualidade de dois homens. Você conhece a história? Deixa eu ver um pouco de água aqui, que se propuseram a construir as suas casas, dois homens. E este ensino, queridos, tem uma relação assim muito íntima com a forma como nós estamos construindo a nossa vida. A história narrativa de Jesus diz que um dos homens tinha uma consciência de como construir uma casa segura, uma casa capaz de suportar a força do vento, a impetuosidade das águas. O outro simplesmente deixou de lado os cuidados necessários e pagou um alto preço pela sua comodidade. É o que está acontecendo hoje. Muitos não estão querendo pagar o preço para ver essa pandemia dominada. Acham que podem continuar fazendo o que faziam antes. Não pode. Há restrições, vamos seguir. Há limitações, tá bom, vamos aceitar. Vamos fazer juntos o possível para acabar com esta praga que dominou praticamente o mundo. Mas é importante você entender a analogia com estes dois homens, porque quando a chuva caiu, os ventos sopraram, a casa desse homem cômodo não suportou, ela veio abaixo. Ora, uma vida dividida, uma vida que não é vivida na plenitude de Deus, do Espírito Santo, ela não consegue se manter de pé, não consegue. Porque viver na plenitude do Espírito é não abrir brechas para que as dúvidas, as incertezas se infiltrem no nosso coração. Então é preciso, eu diria, nos reencontrar. É preciso saber quem de fato nós somos. Nenhuma mudança, queridos, nenhuma mudança vai ocorrer enquanto nós não descobrirmos a nossa verdadeira identidade. Jesus, numa certa ocasião, perguntou aos seus discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Ele queria saber, ele se conhecia, mas ele queria saber qual era a visão que as pessoas tinham dele. Quando nós deixamos de nos conhecer, as pessoas também não olham para nós, vendo em nós uma imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos de entender, nós somos um espelho, temos que refletir esta imagem, né? Então, Jesus conta naquele momento com a percepção dos discípulos: o que vocês acham que eu sou? Aí um levanta: tu és o Cristo, né? Então, eu insisto, nenhuma mudança vai acontecer enquanto nós não olharmos para nós mesmos e descobrirmos a nossa identidade. A história nos conta que Sansão
Ele foi preparado para ser um juiz, um libertador do seu povo. No entanto, Sansão tornou-se escravo dos inimigos de Israel. Por quê? Porque ele abriu mão da inteireza de vida, ele abriu mão da plenitude do Espírito e ele acabou sozinho. Da mesma forma, Pedro, num momento de fraqueza, permitiu que a porta da coragem, da ousadia, da fidelidade fosse queimada, junto com os gravetos que ardiam naquela pequena fogueira, onde ele estava assentado ao lado das pessoas que estavam julgando Jesus. Pedro se dividiu entre o medo de ser morto e a palavra que ele dera a Jesus antes deste momento, porque poucos momentos antes, Pedro disse assim: Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. É muito fácil dizer isso, o difícil é colocar em prática. Isso tem acontecido até os dias de hoje. Então lembre-se de que o grande segredo de Jesus, durante todo o seu ministério, foi viver nessa qualidade de vida. Ele foi ungido pelo Espírito para fazer o trabalho do Pai. Ele foi guiado pelo Espírito ao ser tentado no deserto. Ele foi cheio do Espírito ao enfrentar o Calvário. Ele foi levado pelo Espírito aos céus depois de cumprir a sua missão. Então, se nós desejamos viver uma vida completa, uma vida plena, uma vida cheia de graça, uma vida capaz de enfrentar as dificuldades, uma vida que não se dobra diante de uma crise, de uma complicação, de um desencontro, uma vida que olha o mundo entendendo que este mundo jaz no maligno. O mundo é perverso em todos os sentidos. Nós não podemos acreditar no homem. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. E estamos orando para que Deus tenha misericórdia deste país, do nosso povo, da igreja, porque tudo isso está nas mãos do Senhor. Nós não podemos nos dobrar, queridos, diante destas vicissitudes, né? Jesus disse que nós temos dentro de nós uma fonte. Ele diz que no nosso interior há uma fonte que flui. Ele mesmo disse isso, que fluiriam rios de água viva do nosso interior. Portanto, essa fonte não pode ser contaminada. Não pode. A sujeira não pode impedir que ela corra, né? Ela precisa continuar fluindo, derramando graça, bondade, misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de todos que convivem conosco. Portanto, não deixe esta fonte entupir as suas pretensões, os seus sonhos, os seus desejos. E se porventura, sim, se porventura, porque é possível, é factível, pode acontecer, se ela foi danificada na sua vida, então aproveite este momento, comece um processo de restauração, olhe o que precisa ser consertado. Talvez não seja uma coisa tão grandiosa, tão difícil, tão acima da sua capacidade, talvez seja fácil. Eu não sei se foi fácil, porque a história termina com o homem dizendo: se este é o homem que você vê, eu vou ser este homem. Termina a história. Eu não sei como foi a sequência, mas pelo menos ali ele tomou uma decisão, o mendigo tomou uma decisão: eu vou mudar de vida. Então esta é a nossa posição também. Vamos colocar de pé esta porta e experimentar aquela vida que Deus tem preparado para nós. Eu poderia encher agora esta reflexão de textos, de versículos que embasam, que fortalecem, que confirmam tudo isso que eu estou dizendo para você, não é? Poderia dizer, mas está na palavra de Deus. É só você abrir, ler. Você é uma pessoa especial. Jesus não veio morrer para qualquer um, ele veio morrer por você. Ele se entregou por você, ele se doou por você, ele se doou por mim, ele se doou pela igreja, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então tenha certeza, você é alguém, você tem valor. Você não precisa caminhar de cabeça baixa, não precisa estar assentado na sarjeta, não.
Na sarjeta, entenda, muitas vezes, quando você desiste, quando você abre mão, desiste de uma relação, desiste de uma amizade, desiste de uma comunhão, desiste até mesmo da igreja. Queridos, lutas nós temos. O diabo está tentando por todos os meios afetar a igreja, afetar a comunhão, dividir essa nossa capacidade, essa potencialidade que a igreja tem. O diabo está trabalhando, tentou com Jesus no deserto, tenta até o dia de hoje. João diz lá no Apocalipse que ele ainda está, né, na presença de Deus para acusar os santos. É trabalho dele, né? Tanto é que a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Porque ele anda ao derredor, rugindo como um leão e procurando alguém para devorar, alguém que se distraiu, alguém que deixou a porta estragar, a porta da fonte foi entupida. Não, vamos reparar esta porta e vamos deixar fluir da nossa vida a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Isso é que Deus preparou para você, é isso que você deve abraçar, acreditar que o seu amanhã muitas vezes está não só nas mãos de Deus, mas está também nas suas mãos. Mude. Se Deus me pintou desta maneira, se Deus me criou assim, imagem e semelhança dele, então eu vou ser esta pessoa. Mude o que for preciso e seja uma pessoa vitoriosa, conquistando tudo aquilo que você tem por direito adquirido. Por direito, Jesus conquistou na cruz uma grande vitória para você, para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja gracioso com você e que Ele caminhe com os seus sonhos, os seus projetos, realizando tudo o que você pode e deseja realizar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela capacidade que o Senhor tem nos dado de reparar aquilo que estragou na nossa vida, aquilo que foi derrubado, queimado, por situações outras que fugiram da nossa capacidade de rejeitá-las. Aconteceu, mas agora capacita-nos, dá-nos condições de nós voltarmos a ser inteiros diante de Ti, viver nessa plenitude de graça. Que nada nos divida, Pai. Uma casa dividida contra si mesma, ela não pode permanecer. Então que nós sejamos inteiros dentro de nós mesmos e que nós acreditemos, ó Deus, naquilo que nós somos e fomos criados para sermos vencedores. Abençoa-nos, Pai, nesta noite. Dá-nos uma graça especial e principalmente a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão enxergando esta porta da fonte danificada, que eles sejam, ó Deus, fortalecidos no poder do Espírito Santo para se tornarem novas criaturas. Muito obrigado por esta noite, por mais um passo dado neste processo de restauração. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, domingo nós estaremos de volta, como eu disse, aguarde as informações sobre as decisões aí do governo. Estamos finalizando o mês, vamos esperar que o mês de abril seja de fato um mês diferente em todos os sentidos e que a gente possa voltar a nos encontrar, a termos aqueles momentos de confraternização tão importantes. A igreja, pode ter certeza, é uma atividade essencial. Nós precisamos da igreja, nós somos corpo. A igreja não é uma organização comercial, não é um ajuntamento de pessoas, é um grupo de pessoas que temem a Deus e que servem a Deus e que são fortalecidos pela fé que vem através da palavra do Senhor. Então é por essa razão que a igreja é essencial. Mas estamos aí sujeitos às leis do nosso Brasil, do nosso país, do nosso estado. Então aguarde as informações para o próximo domingo. E que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.